os 10 lugares mais proibidos do mundo, mistérios e segredos. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Listas Incríveis. Preparem-se para conhecer os 10 lugares mais proibidos do planeta, locais tão secretos, perigosos ou protegidos que nenhum civil comum jamais conseguirá pisar lá. Esqueçam Marte, Plutão ou qualquer outro lugar no espaço sideral. Os lugares mais inacessíveis estão aqui mesmo, na Terra, escondidos entre florestas densas, montanhas imponentes, desertos escaldantes e até no fundo do oceano. Esses locais guardam segredos milenares, mistérios sinistros e tecnologias que fariam o próprio Einstein pirar o cabeção. Alguns abrigam experimentos ultra-secretos, outros escondem perigos mortais e alguns são tão inacessíveis que ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro. Será que tem aliens, monstros, zumbis ou apenas segredos de estado tão cabulosos que não podem ser revelados? Só sei que a curiosidade é grande, hein? Mas fica o aviso, se você tentar chegar perto de alguns desses lugares, pode acabar desaparecendo do mapa. Ilha Sentinela do Norte. Isolamento mortal. Começando nossa jornada pelos lugares mais inacessíveis do mundo, com a Ilha Sentinela do Norte, um pedacinho de terra perdido no meio do Oceano Índico. Mas não se enganem pela beleza paradisíaca, porque esse lugar é lar dos sentineleses, uma tribo que leva o isolamento social a um nível extremo, extremo mesmo. Eles rejeitam qualquer tipo de contato com o mundo exterior. E quando eu digo qualquer contato, é qualquer contato mesmo. Barcos, atacados com lanças e flechas, helicópteros, recebidos com uma chuva de pedras e xingamentos na língua deles, que ninguém faz ideia de qual seja. Drones provavelmente viram brinquedo novo para as crianças da tribo, se é que eles usam brinquedos, né? O governo indiano, coitado, já desistiu de tentar contato e proibiu qualquer aproximação da ilha. A galera que mora lá deixou bem claro, querem distância e ponto final. E quem somos nós para questionar, né? Eles estão ali há milhares de anos vivendo do jeito deles, sem precisar de internet, celular ou stories no Instagram. É um mistério como sobrevivem, o que comem, como se organizam. É como se eles vivessem presos em uma cápsula do tempo. E, sinceramente, acho que é melhor deixarmos assim. Vai que a gente descobre que eles têm um arsenal nuclear escondido na mata. Ou pior, que a Xuxa realmente foi abduzida por eles e está presa lá até hoje. Área 51. Aliens, segredos e teorias da conspiração. Da tribo isolada, vamos para um dos lugares mais vigiados e misteriosos do planeta. A Área 51, no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Cercada por segredos, a Área 51 é como aquela casa abandonada no final da rua que todo mundo jura que tem fantasma, mas ninguém tem coragem de entrar para conferir. Só que no lugar dos fantasmas temos o governo americano, tecnologias super avançadas e boatos de alienígenas. Oficialmente, a Área 51 é apenas uma base militar secreta da Força Aérea Americana, mas a galera que acredita em ETs jura, de pé junto, que o lugar é um centro de pesquisa de tecnologia alienígena. Dizem que eles guardam discos voadores capturados, fazem experimentos com extraterrestres e escondem a verdade sobre a vida fora da Terra. E o governo faz aquele mistério básico, né? Nega tudo, mas também não explica nada direito, o que só aumenta as teorias da conspiração. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece dentro da Área 51. Câmeras proibidas, drones abatidos, invasão? Só se você quiser virar alvo de treinamento dos soldados. O jeito é ficar só na curiosidade mesmo, imaginando o que será que os caras escondem por lá. Quem sabe um dia a gente descobre, né? Ou não. Vai que a gente descobre que na verdade a Terra é plana e quem está por trás de tudo são os reptilianos. Ilha das Cobras, paraíso venenoso. Do deserto escaldante para um lugar um pouco mais úmido. Apresento a vocês a Ilha das Cobras no litoral de São Paulo. Mas calma, não precisa sair correndo. Apesar do nome e da quantidade absurda de cobras venenosas, esse paraíso mortal fica a 35 quilômetros da costa. Então, a menos que você seja um navegador muito perdido, as chances de dar de cara com uma jararaca ilhoa são mínimas. A Ilha das Cobras, ou Ilha da Queimada Grande, como preferirem, é o lar de uma das cobras mais perigosas do mundo. E não estamos falando de qualquer cobra, não. Estamos falando da jararaca ilhoa, uma belezinha com veneno capaz de causar hemorragia, necrose e até a morte. E o pior,
Estima-se que existam de 3 a 5 dessas belezinhas por metro quadrado. É cobra para dar e vender. Por causa disso, o acesso à ilha é totalmente proibido para pessoas comuns. Só quem pode chegar perto são os cientistas e pesquisadores, muito corajosos, diga-se de passagem, que estudam as cobras e a biodiversidade da ilha. Dizem que até a Marinha do Brasil evita chegar muito perto. Vai que uma cobra resolve dar um mergulho e acaba indo parar num submarino, né? Imagina o caos. Se você achava que a gente já tinha falado de lugares sinistros, prepare-se para conhecer o cofre global de sementes de Svalbard. Localizado em uma ilha remota no Ártico, esse cofre gigante parece cenário de filme pós-apocalíptico. Mas calma, não é o fim do mundo, pelo menos não ainda. Esse bunker congelado foi construído para guardar um tesouro precioso, sementes. Mas não são quaisquer sementes, são milhões delas, vindas de todos os cantos do mundo. É como um backup da biodiversidade do planeta, caso aconteça alguma catástrofe global, tipo um meteoro, uma guerra nuclear ou, sei lá, um ataque zumbi. Se o mundo acabar, pelo menos a gente vai ter o que plantar depois, né? O acesso ao cofre é super restrito, tipo mais restrito que a fila do INSS em dia de pagamento. Só cientistas autorizados podem entrar, e olhe lá. O lugar é cheio de protocolos de segurança, portas blindadas, câmeras de vigilância. É mais fácil invadir o Fort Knox do que botar o pé nesse cofre. Mas tudo bem, né? É melhor prevenir do que remediar. Vai que alguém resolve fazer um bolo de milho transgênico com as últimas sementes de milho crioulo do mundo, né? Aí já era. Da ilha congelada no Ártico, vamos para um lugar um pouco mais misterioso. Apresento a vocês Mezhgorje, a cidade fantasma da Rússia. E não é exagero chamar de fantasma, não. Essa cidadezinha não aparece nos mapas, não tem site na Wikipédia e ninguém sabe ao certo o que acontece por lá. É como se ela não existisse, ou será que existe? Localizada nos Montes Urais, Mezhgorje é uma cidade fechada, controlada pelo governo russo. Rumores dizem que ela foi construída durante a Guerra Fria para abrigar oficiais do governo e suas famílias em caso de ataque nuclear. Outros boatos falam de um bunker gigante, laboratórios secretos e até mesmo portais para outras dimensões. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece em Mezhgorje. O acesso é totalmente restrito, com cercas, guardas armados e câmeras de segurança por todos os lados. Se você tentar se aproximar, corre o risco de ser preso, interrogado, ou pior, nunca mais ser visto. É como dizem por aí, curiosidade matou o gato, e nesse caso é melhor não arriscar. E por falar em segredos, preparem-se para desvendar os mistérios do Arquivo Secreto do Vaticano. Localizado no coração da cidade do Vaticano, esse arquivo guarda documentos históricos, cartas papais, manuscritos milenares e tudo o que a Igreja Católica acumulou ao longo dos séculos. É como se fosse um museu secreto, cheio de relíquias, tesouros e, quem sabe, até segredos obscuros. Mas não pense que é só chegar lá e pedir para dar uma olhadinha nos arquivos, não. O acesso é super restrito, com direito à autorização papal e tudo mais. Só estudiosos e pesquisadores com credenciais impecáveis podem ter acesso aos documentos. E mesmo assim, é proibido tirar fotos, fazer cópias ou divulgar qualquer informação sem autorização prévia. E o que será que eles escondem lá dentro? Documentos secretos sobre Jesus? Provas da existência de alienígenas? A receita da pizza perfeita? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que está guardado no Arquivo Secreto do Vaticano. Mas com tantos segredos e mistérios, uma coisa é certa: a Igreja Católica sabe como atiçar a curiosidade do povo. Chapter 7. Zona de exclusão de Chernobyl. Legado de um desastre nuclear. Da cidade do Vaticano vamos para um lugar um pouco mais radioativo. Apresento a vocês a zona de exclusão de Chernobyl na Ucrânia. Em 1986, um acidente nuclear devastador transformou essa região em um lugar fantasma, coberto por radiação e habitado por criaturas mutantes. Ou será que não? Após a explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, a região foi evacuada às pressas, deixando para trás casas abandonadas, escolas vazias e um silêncio assustador. A radiação era tão forte que matava em questão de horas, transformando a área em um deserto tóxico e inabitável. Hoje em dia, a zona de exclusão de Chernobyl é um lembrete assustador do poder destrutivo da energia nuclear. Apesar de alguns pontos turísticos controlados, a maior parte da região
ainda é altamente radioativa e inabitável. E mesmo que a vegetação tenha voltado a crescer e os animais tenham retornado, o fantasma de Chernobyl ainda assola a região, um lembrete constante dos perigos da energia nuclear. E por falar em mistérios sinistros, preparem-se para conhecer a Base Dulce, no Novo México, Estados Unidos. Essa suposta base militar subterrânea é cercada de mistérios, teorias da conspiração e, claro, muito ceticismo. Será que ela existe mesmo? E se existe, o que acontece lá dentro? Segundo os boatos, a Base Dulce é um centro de pesquisa ultra-secreto, onde o governo americano trabalha, em conjunto com alienígenas em projetos de engenharia genética, controle mental e outras tecnologias dignas de Star Wars. As histórias são dignas de um filme de ficção científica, túneis subterrâneos que se estendem por quilômetros, experimentos horríveis com seres humanos e alienígenas, e um encobrimento governamental maciço para esconder a verdade do público. Claro, o governo americano nega veementemente a existência da Base Dulce, mas os teóricos da conspiração não se deixam abalar pelas negativas oficiais. Eles apontam para relatos de testemunhas oculares, atividades suspeitas na área e documentos vazados que supostamente provam a existência da base. A verdade, como sempre, está lá fora, em algum lugar. Da base secreta no deserto americano, vamos para um lugar um pouco mais assustador. Apresento a vocês o Forte de Bangar, na Índia, considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Se você gosta de histórias de fantasmas, espíritos e maldições ancestrais, esse lugar é para você. Construído no século XVII, o Forte de Bangar já foi um lugar próspero e cheio de vida. Mas tudo mudou quando um feiticeiro apaixonado por uma princesa local lançou uma maldição sobre o forte, condenando todos os seus habitantes a uma morte trágica e seus espíritos a vagarem eternamente pelo local. Diz a lenda que o feiticeiro foi morto, mas não antes de amaldiçoar o forte. Hoje em dia, o Forte de Bangar está em ruínas, um lembrete assustador da maldição que o assola. O governo indiano proíbe a entrada no forte após o pôr do sol, e os moradores locais contam histórias de arrepiar os cabelos sobre aparições, gritos e outros eventos inexplicáveis que acontecem dentro dos muros do forte. Se você é corajoso o suficiente, pode até tentar passar uma noite lá, mas não diga que eu não avisei. E para finalizar nossa jornada pelos lugares mais inacessíveis do mundo, chegamos ao topo da montanha, literalmente. Apresento a vocês o Bunker do Monte Cheyenne, no Colorado, Estados Unidos. Essa fortaleza subterrânea é o centro de comando do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, responsável por monitorar o espaço aéreo e detectar ameaças, como mísseis balísticos e ataques nucleares. Construído no auge da Guerra Fria, o Bunker do Monte Cheyenne foi projetado para resistir a explosões nucleares e abrigar o alto escalão do governo americano em caso de ataque. É como se fosse um hotel 5 estrelas para o fim do mundo, com tudo o que você precisa para sobreviver a um apocalipse nuclear: comida, água, energia, comunicação e, claro, muito concreto e aço reforçado. O acesso ao bunker do Monte Cheyenne é super, ultra, mega, hiper restrito. Estamos falando de portas blindadas de toneladas, sensores de movimento, reconhecimento facial, guardas armados e um sistema de segurança que faria o James Bond suar frio. Só os militares e autoridades com autorização de altíssimo nível podem entrar no bunker. Então, a menos que você seja o presidente dos Estados Unidos, é melhor esquecer a ideia de conhecer o interior dessa fortaleza subterrânea. E aí, galera, gostaram da viagem? Deu pra sentir um friozinho na barriga com esses lugares sinistros, né? É incrível como o nosso planeta guarda tantos mistérios e segredos, desde tribos isoladas até bases militares ultra-secretos. E o mais legal é que a gente nunca sabe tudo, sempre tem algo novo para descobrir, alguma teoria da conspiração para pirar a cabeça. Mas, e aí, qual desses lugares proibidos vocês mais gostariam de conhecer? Será que vocês teriam coragem de visitar a Ilha das Cobras? Ou preferem desvendar os mistérios da Área 51? Deixem aqui nos comentários qual lugar vocês acharam mais interessante e se vocês gostariam de ver mais vídeos como esse. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para ajudar o algoritmo do YouTube a espalhar a palavra sobre o Listas Incríveis. Valeu, galera, e até a próxima!